Quer ver? Quantos acreditam em Jesus? Levante as mãos. Uma das mãos. Todo mundo acredita em Jesus. Se não acreditasse, não estaria aqui. Se não acreditar, está em lugar errado. Não é verdade? Mas às vezes, foi o que Adenilson falou aqui. Por isso que eu disse para ver domingo passado, quando eu falei, as inspirações que veio sobre ele nessa ministração, as coisas às vezes, ela entra de uma forma que a gente não para pensar no que ele está falando. A gente vai sendo levado na emoção, no barulho da música. Mas se parar para meditar no que está sendo falado, a gente vai chegar em algum lugar. Quando ele disse, quantos de nós estamos com medo, digo de nós, a comunidade, né? Ele não aderiu isso à igreja, mas à comunidade. Medo disso ou daquilo, né? E deixamos de crer que o Senhor nos guarda. Você sabia que existe o pânico? Ele tem um Deus. Pânico é um espírito. Por isso que tem pessoas, tem coisas que eu não gosto muito de falar, porque são coisas que não edificam a casa de Deus. Mas a gente precisa dizer. O pânico é um espírito. O nome desse Deus, isso tem lá para os lados de Jerusalém, chamado Pan. Pan, por isso que veio o pânico. É um Deus, é um demônio. Sabe, Jesus entrou lá nesse caminho para pregar o Evangelho. Depois eu trago para vocês mais informação. É igual a palavra moleque. A gente nunca deve botar esse nome na vida de ninguém, de filho de ninguém. Porque é de Moloque. É um Deus, é um demônio. É Moloque, moleque. Então o pânico é uma atmosfera demoníaca. Assim como a esfera do encantamento é um demônio que encanta as pessoas. E nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo encantamentos, nós estamos vivendo em pânicos. Por quê? Porque a gente vê e escuta. É por isso que o tema dessa manhã é acreditar sempre, vendo ou não. Quando Jesus chegou para Tomé, depois de ressurreto, que ele entra pela casa, pela sinagoga, ele estava numa sinagoga. Sinagoga era um lugar, tá? Não era um templo, se adorava a Deus, mas não era um templo. Ele era uma sala onde se estudava a palavra de Deus. Às vezes pregavam ali, mas ali ele entrou naquele onde estava aquele grupo, entrou pelas paredes, porque estava em espírito, não foi pelas portas, pelas paredes, ele entrou. E aí naquela conversa toda, Tomé questiona, né? Porque tinham dito para ele que Jesus tinha sido ressuscitado. Ele foi ressuscitado. Ele disse, eu só acredito se eu ver as chagas, o buraco na mão dele. Aí Jesus vem e mostra para Dídimo, que é chamado Dídimo, para Tomé. Ele diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Então tem gente que vem para a igreja quando vê coisas. Sabe? Quando vê o milagre acontecer, as igrejas enchem. Porque está vendo, a gente vive muito pelo que vê. Por isso que está o pânico. Não pelo que acredita. A gente precisa atender isso, porque essas coisas estão aí. A gente precisa, é por isso que a gente vai ter uma reunião de pastores no dia 29. Então a gente está trabalhando para convencer alguns pastores para estarem aqui, porque eles estão resistentes, eles não estão se comunicando de volta, eles não dão retorno, sabe? Então eu estou trabalhando, eu estou ligando, eu estou, sabe, tentando quebrar essa rotina para que eles venham estar aqui para a gente conversar alguma coisa. Porque a gente está recebendo muita informação e as informações que nós estamos recebendo nem sempre são verdadeiras. Nem sempre são verdadeiras. Então a gente não pode estar passando isso para dentro da igreja ou no meio da igreja. A gente precisa se aprofundar
conhecer o que é verdadeiro e aí comentar sobre. Porque tem muita informação. Tá? Muita informação mesmo. Então a gente precisa se reunir, conversar, trocar experiências e orar e pedir a Deus que nos dê direcionamentos para a gente tomar no meio das igrejas. Porque as pessoas estão aí mostrando as suas tensões, seus pensamentos. Então a gente precisa crer no Senhor Jesus Cristo. A gente precisa andar com a cabeça assim, ó, colocada no Senhor. Porque se a gente não visar a Deus, a gente fica louco. Nós estamos vivendo momentos em que a igreja viveu do tempo que era perseguida. E a igreja vai ser mais perseguida ainda, de uma forma ou de outra. Então, se a gente se desesperar no meio da perseguição, para onde nós vamos correr? O único caminho que nós temos para correr é o caminho do Senhor. E a gente precisa acreditar nesse sentido, porque senão a gente se desespera. Aí entra no meio do pânico. O diabo toma conta da nossa mente. A gente precisa parar para pensar, porque o Senhor está no controle. A gente vai falar sobre acreditar sempre. Vamos ler Marcos 9, 14 ao 22, livro de Marcos, capítulo de número 9, versículo 14 ao versículo 22. Lembrando que Marcos, ele era romano, tá? Ele era romano, então, como todo italiano, ele é mais ativo, ele é mais sanguíneo. Então, o livro de Marcos, você vê que é muito mais escrito assim, mais comumente, se a gente pode dizer essa palavra, mais comum do ler e entender, porque a linguagem dele era mais típica, mais comum, né, em relação a Paulo e em relação a Mateus. Vamos ler Marcos 9, versículo 11 em diante até o 22. Versículo 14, desculpa. Diz assim: E quando se aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. Os escribas é aqueles que escreviam as leis, aqueles que explicavam as leis e aqueles que reconheciam os milagres. Quando aparecia um milagre feito por alguém, eram eles, junto com os sacerdotes, que iam ver a veracidade do milagre. Lembra que a gente não vê, mas era comum alguém fazer. Lembra do milagre que acontecia no tanque de Betesda? Então, quando acontecia um milagre ali, era ele que tinha que fazer uma veracidade, marcar por 3 dias, por 7 dias, para poder ver se aquilo era verdade. Não era apenas um movimento, sabe, criado por alguém. Os escribas eram aqueles que preservavam a lei de Moisés. Então estavam ali, tipo, disputando uma conversa de beira de praça, sabe? Aquele bate-boca, mas em termos de conversa, mas cada um comentando, como está hoje. Cada um tem uma história, tem mais gente sabendo mais coisa que a própria imprensa, sabe? Porque existe como diz o outro, um velho deitado lá fora que diz assim: quem conta um conto, aumenta um ponto. É o mesmo que a gente passar uma mensagem aqui para a primeira pessoa sentada nessa cadeira, mandar essa mensagem correr essas cadeiras todinhas, os ouvidos de todo mundo. Quando chegar na última cadeira aqui, a mensagem já está totalmente diferente. Então, quem conta um ponto, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, eles estavam ali naquela discussão baseada na lei de Moisés. Baseada na lei de Moisés. Tudo era o Pentateuco. Estava ali, ó, centralizado ali nas 613 leis. Aí vamos lá, o 15. E logo, toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele,
o saudável. Jesus chega. Jesus chega no meio e todo mundo olha para Jesus, porque sabe que ele vinha dos milagres, sabe? Porque quando Jesus pregava, irmão, você lê na Bíblia que as pessoas dizem assim, olha, esse quando fala, esse aí fala com conhecimento da palavra. Porque Jesus não era aquele que rodavam as coisas, mas aquele que debatia e mostrava que a lei de Moisés estava sendo ultrapassada. Já estava ultrapassada. Se você ler Hebreus 10, você vai entender isso. É por isso que nós, igreja, não podemos levar a igreja baseada no Antigo Testamento. Não se pode levar a igreja baseada no Antigo Testamento. Hebreus 10 diz, acabou, caducou, venceu. Agora é o Novo Testamento. É o que Jesus ensinou. E é isso que Jesus está ensinando essas pessoas. O que vocês estão discutindo aí? E aí eles param, e lógico que eles trazem o quê? Os ensinamentos que eles sabem. É por isso que há uns conflitos dentro de algumas igrejas, sabe? Porque quando uma igreja ela é denominacional, ela vem dentro de um ensinamento da denominação desde o início. Quando ele vem com uma igreja que não é denominacional, eles começam a ter um conflito. Por quê? Porque não é o que a Bíblia diz, mas é o que eles criam. Quer ver um dos conceitos que eu sou contrário, mas não está na Bíblia? Para ser pastor, você tem que falar em línguas. Em algumas denominações. Você tem que ser batizado com falar em línguas. Senão você não pode ser pastor. Porque eles creem que a evidência do falar em línguas é a liberação, é o ungir de Deus para poder trabalhar a obra do Senhor. Porque a Bíblia diz, Paulo diz isso. Mas não para ser pastor. Não para ser pastor. Por quê? Porque o pastor não está preparado, se ele não falar em língua. A língua estranha edifica a própria pessoa. Isso é a Bíblia. Busca o dom de línguas. Claro que tem que buscar. Mas ele edifica a gente. Ele só vai edificar a igreja quando alguém levanta para falar em língua e alguém tem que traduzir, porque senão não edifica ninguém. Ou então ele mesmo traduz, porque a gente vê muita gente falando, traduzindo. Antigamente alguém sempre levantava na igreja para traduzir, porque isso não faz sentido. O que é isso? O que está falando? O que é? Para onde eu vou? Então tem coisas, irmãos, que é trazido de uma forma e interpretado de outra. A teologia tem muito disso. É por isso que tem esse monte de igrejas que cada um interpreta do seu jeito. Bom, vamos seguir um pouco em frente. O que eles faziam? Eles traziam na multidão o que estava acontecendo ali. Por quê? Porque você vai saber logo o que estava acontecendo ali. E perguntou aos escribas, o que que discutis com eles? E um da multidão, alguém lá atrás, no meio da galera, respondendo e disse, mestre, olha, respondeu a Jesus e disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, gago, trancou a voz, não fala. E este, aonde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos, que o expulsassem, e não puderam fazer. Vamos seguir em frente. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolveu-se e
cada vez mais espumava e rolava, enfim, uma figura que ninguém gosta de ver, né? E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que ele sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas das vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas, se tu puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos para aí. Vamos entrar nessa história. Vamos entrar nessa história. Essa criança não nasceu com esse problema, é desde a infância. Quando você vai na infância, segundo a visão de quem estuda psicologia bíblica e entra na parte humana, uma criança entra numa infância na média dos seus 6 anos em diante. É por isso que disse, não são todas as crianças que são inocentes que vão para o céu. Porque tem crianças que já conhecem a maldade e dizem que os 6 anos em diante ela já tem maldade de pegar coisa, esconder, de falar mal, sabe, de machucar. Então essa já não é mais inocente, porque ela tem um poder de decisão. Dessa idade para baixo, dos 5 anos para baixo, elas cometem os seus delitos, mas mostram, pega, mostra, briga, mostra, bate nenhuma, ao mesmo tempo que beija, sabe, é uma coisa assim que você não, é uma loucura de criança, porque elas fazem de tudo ao mesmo tempo, e estão sempre se cheirando, se abraçando, não saem um perto do outro, né? Às vezes você briga com um, a jarana tem um casal, e ralha com os dois, chora, acabou, pum. Aí você fala assim, perdi tempo, porque eles estão juntos de novo. Aí bota um de castigo, lá outro aqui, aí dá um discurso, vai na cruz, quando volta, dá um para lá, outro para cá, contigo, tudo de novo. Meu Deus, eu gastei tempo, porque isso é inocência. Tá? Você vê bebezinho um do lado do outro, puxa, a chupeta bate assim, e daqui a pouco está agarrando de novo. Isso é inocência. Mas aquele que já tem o poder de decisão e se esconde e toma a decisão, esse já não é mais inocente. Esse é necessário que a gente tem que orientá-lo para o que é certo e o que é errado. Sabe, é pegar uma bala no mercado, comer, o pai vê e diz assim, mas é uma bala só, não, leva de volta. Então espera chegar na caixa e paga a bala. Se já botou na boca, não dá para botar de volta, até o papel agora. Eu quero que cobre essa bala, meu filho comeu. Ele tem que ver que você tomou uma decisão. São coisas, irmão, que a gente tem que ter inocência. Esse homem, então vamos dizer, vamos pegar uma idade X, para a gente ter uma média, tá? Eu não posso garantir qual foi a idade. Vamos dizer que aos 6 anos, até a idade de ser um moço. Quando diz moço, ele está na idade de 18 a 21 anos. Daí para cima já é homem. Lembra que uma criança, quando chega aos 12 anos, o judeu, quando chega aos 12 anos, pega seu filho, ele ensina para ele Pentateuco, ensina todas as leis do Pentateuco. Ele com 12 anos, ele é levado na sinagoga, no culto, e ali tem uma sabatina de pastores, de rabinos. Ele tem que passar pela prova de conhecer as leis do Senhor. E quando ele passa, dali dos 12 anos, ele já é homem para decidir. Essa é a lei. Essa é a lei. Então é homem, porque ele decidiu, ele passou pela posição, pelo número de inspetores, de professores, como você queira chamar, de líderes. Então ele passa a ser contado como homem, mas jovem. Não um adulto, mas é para decisão. Essa é a lei. Espero que não aplique na sua família. Na minha pode aplicar, porque eu já não tenho mais ninguém com 12 anos, já passou a fase. Mas imagine uma criança com 12 anos. Mas de decisão em relação à palavra do Senhor, tá? A participar da sinagoga, a participar dos cultos. Então, vamos dizer para você uma coisa. Imagina a cabeça desse homem o tempo todo com um filho desse jeito. Aonde quer que vai numa festa, ele endemonia. Cai pelo chão. Nós temos uma amiga nossa, que ela não mora aqui, mora em New Jersey, uma senhora, né, casada e tudo, mas ela tinha um problema na mente. Alguns dizem que foi da carne do porco que come,
e o vírus fica vai se aloja no cérebro. Eu não sei bem, eu não posso atestar se é verdade. Mas diz que é verdade, e ali batia, mas ficava localizado numa área do cérebro, e que depois, quando ele mexia, ela caía, ela espumava, ela pulava, e quem olhava achava que ela estava endemoniada. Isso é relato deles mesmo para nós. O marido contava para a gente. E depois, quando aquilo passava, eles tinham que pegar, levar, porque estava toda suja, sabe que fica no chão. E isso dentro da igreja é demônio puro, né? Não é nada patológico, é demônio puro, porque quem olha assim pensa que é demônio, né? Assim como a depressão, todo mundo diz que é demônio. E não é só demônio, pode ser, mas não é só demônio, né? Tem a área patológica das coisas. Imagina a cabeça desse pai. Imagina ao longo desse tempo, esse pai sofrendo no meio da sociedade. E não é só no meio da sociedade. Ver o filho sofrendo daquele jeito, sem poder fazer nada. Olha, irmão, chega uma hora da vida da gente, que a pessoa sofre tanto que ela perde sentidos. Ela perde o controle da sua vida. Ou ela perde o controle da vida da família, quando um filho sofre uma doença que ela não tem controle, que ela não pode curar, que ela está sempre passando por aquelas decepções, ou sempre passando por aquelas ações que acontecem no meio. Pergunta quem tem doente dentro de casa, de madrugada, quando tem que acordar no susto, porque a pessoa está em meia crise. Ao longo do tempo, como é que essas pessoas se sentem? É difícil, é cansativo, é esgotante. E ao longo do tempo, essas pessoas já começam a perder a fé na cura. Elas começam já a abrir mão, dizer assim, não tem mais jeito. São anos de tratamentos, são anos de cuidados, mas não muda nada. E o pior, às vezes piora, em vez de melhorar. Quantas pessoas têm parente em coma e passam anos em coma? Muitas das vezes os médicos dizem assim, olha, nós temos que desocupar os passos, nós temos que desligar a máquina, porque aqui tudo é número, não é verdade? Quando a gente acontece essas coisas, e passa anos, e você chega a uma conclusão que não dá mais, sabe? Eu posso imaginar quando a minha irmã dizia assim, mamãe está como é que ela dizia? Está com mãe. É o tempo todo. Para chamar a atenção. Na capa a mãe está com câncer. Um câncer que pegou, né, o cérebro dela e foi comendo tudo. As dores. Pegou lepra na perna, lepra. E foi, nós estávamos lá quando fomos no posto médico. Ah, mas ela vivia na sujeira? Não, minha irmã, a casa que ela morava, a casa era nossa, era muito bem cuidada, ela tomava banho todos os dias. Minha irmã nunca deixou, minha irmã sempre foi limpa, então não era descuido. Aconteceu, 2000 e pouco, uma pessoa com uma lepra na perna. Mas eu entendi por quê, porque minha irmã já estava sofrendo há muito tempo. Não é fácil você viver numa casa onde a pessoa é doente e depende de você. Não é fácil. Esgota. Por quê? Porque além de você ter que cuidar, você tem seus próprios problemas. A sua própria vida. Agora imagine quem tem filho e tem que cuidar de uma mãe e de um pai. Nós não estamos aqui colocando situações para poder... Não, nada disso. Eu estou apenas tentando trazer o sofrimento de quem serve, de quem cuida. Porque era isso que esse homem fazia com esse jovem. São anos. Até chegar um tempo que ele chegou diante dos discípulos de Jesus. Olha a formação e o tempo que essas coisas aconteceram. A lei de Moisés não curou. A lei de Moisés não curou. Irmão, a fé é algo importante. Alguém disse para mim assim, mas a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, são tudo pessoas boas, cuidam dos outros, eu tenho certeza que eles vão para o céu. O céu não é lugar de pessoas boas. Continue fazendo a bondade. O céu é lugar de pessoas salvas. Ouviu, irmão? É para quem foi salvo. O bom a gente faz porque a gente tem a bondade no
nosso coração por Deus, mas não leva ninguém. Não são obras que levam para o céu. Aprenda isso. O céu é para quem é salvo. E só existe um caminho da salvação, chamado Jesus Cristo, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele diz: não vai, não. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, céu é lugar de pessoas salvas. Não é lugar de pessoas boas. Então, a pessoa é muito boa, vai para o céu. Não vai não, filho. Eu tive um debate como esse aí, porque tive um pastor que me garantiu que uma certa mulher boníssima, que o mundo todo conhece, que ela morreu, que ela ia para o Brasil, que ela ia para o céu, pela bondade dela. Eu digo: não, vamos analisar a olho o que a gente vê, tá? Eu não posso analisar o coração dela, jamais, eu não estou dentro dela, só Deus pode, não é verdade? Mas pela bondade dela, ela não vai para o céu. Não vai. Não é bondade que leva para o céu. Agora, se ela aceitou Jesus como Salvador, maravilha. Ela aceitou, entendeu que Deus é bom, por isso que fez toda a bondade. Porque Jesus só fez bondade. Mas ele não garantiu ninguém que a bondade leva para o céu. Também você não pode ser uma pessoa salva e má. Porque não existe maldade em Jesus. Jesus é amor. Então uma coisa está ligada à outra. Então, quando esse homem chega no meio da multidão e pega os discípulos, e aí a gente tem aqui uma paradazinha para poder explicar algumas coisas a alguém, porque tem pessoas que pensam que só porque eles estão em cima de um púlpito, que eles têm condições, né, de ser chamados para poder orar, para poder curar alguém, que eles têm condições de ser chamados para poder expulsar um demônio. E é por isso que eu não educo a igreja que eu sou pastor, no caso vocês, nós, porque eu também me educo, eu também me posiciono dessa forma. Tem pastores, tem líderes, né, no geral, sem entrar no mérito da questão, que trabalham com a igreja numa dependência dele. Então chamam para fazer tudo. Precisam ter um pastor para fazer tudo. É uma oração para comprar não sei o que, uma oração para vender não sei o que, é uma oração para... Eu já educo diferente, porque Jesus me ensinou o seguinte, e é bíblico. Agora, ide, pregar o evangelho a toda criatura. Orai pelos enfermos, expulsar os demônios. O que Jesus disse? Você agora é um sacerdócio. Nós somos uma geração de sacerdotes. Então agora você está pronto para fazer a obra do Senhor. Então nós temos que educar para filhos serem adultos e não fazer filhos sempre dependentes de nós. Porque quando nós fazemos filhos dependentes de nós, nós estamos declarando para ele: você não é o suficiente para fazer as coisas da sua vida. Você precisa de mim. É por isso que a gente educa filho, educa igreja, num sentido, nós estamos falando de família, estamos falando de igreja, que as pessoas têm uma autoconfiança, no sentido de dependência de Deus, e não de uma pessoa. A minha oração não vai valer nada para você, se não tiver Jesus. Então não é eu, é Jesus. Se tem que correr para alguém, corre para Jesus. Mas se você precisa de um apoio, de um carinho, de uma oração junto com a sua, conta comigo. Mas tem uma coisa, eu dependo de Jesus para fazer alguma coisa com você. Não espere em mim, porque de mim você não pode ter nada. Mas de Jesus você pode ter tudo, porque a palavra de Deus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo declara isso. Então acreditar é sempre necessário. Esse pai chegou ao limite máximo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tentou tudo. São anos. 12 anos. Tentando de tudo. Não conseguiu. Sabe por que não conseguiu? Se fosse hoje, talvez ela conseguisse mais rápido. Ó, lá vem o Senhor. Eu digo: claro. Porque tem um monte de igreja. Jesus já morreu, já ressuscitou, já está em nós, está por nós, temos o Espírito Santo de Deus. Tem que fazer, só correr para Jesus. Ah, mas vai ser curada? Não sei, Jesus é que sabe, talvez não, talvez sim. Mas aí ele é a fonte de esperança do milagre. Basta ele querer fazer.
Naquela época, não. Ela tinha que passar por debaixo das leis de Moisés. E as leis de Moisés, qual era? Você tem que pagar para receber. Você tem que sacrificar. Tem que matar um animal. Tem que trazer uma oferta para poder ser curado. E parece que não funcionou, né? Porque há 12 anos, a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha para ser curada e não foi curada. Bastou ela descer, porque ela tocou na orla, ela não tocou no braço, ela não tocou na gola, ela não tocou na coxa. A Bíblia diz que ela tocou na orla da roupa de Jesus, Então ela teve que descer. Isso é apenas figurativo. Ela teve, porque era a única forma dela chegar lá. Primeiro que ela já não tinha tanta energia. Então tinha que se arrastando mesmo. Mas não tem ninguém que quando se humilha e desce aos pés de Jesus, que Jesus não levante. Mesmo que Jesus não olhe, mesmo que Jesus não toque, mas só o simples toque naquilo que se chama-se corpo de Cristo, você é imediatamente curado. Aí quando a gente olha para esse pai vai aonde? Vai no atravessador. Já que eu não tenho Jesus aqui, então eu vou nos discípulos de Jesus. Mas eles não estavam prontos ainda. Lembra? Eles não estavam prontos ainda. Eles estavam, é como hoje. Você viu Davi, que maravilha? Perfeito, tocou. Olha, por mim já larga ele tocando todo domingo. No bom sentido. Lógico, com isso eu posso atrapalhar. Se eu pedir para o Jeter fazer isso, o Jeter vai decidir por quê? Porque ele está trabalhando um por um. Por quê? Tocar um, o braço dói. Tocar dois, o braço dói. Tocar três, o braço cai. No sentido de força. Porque tem que manter. E ainda ele não entrou no ritmo. Ritmo acelerado, força mais ainda. Então é questão de prática. É questão de tocando. Sabe por quê? Porque quando chegar na hora de exigir dele no sentido de permanecer tocando, ele vai ter força o suficiente. Então aqueles discípulos de Jesus estavam andando com Jesus, mas ainda não tinham a manifestação do Espírito Santo de Deus. A manifestação do Espírito Santo de Deus vinha sobre Jesus. Lembra que ele tinha que ir ao Pai, orar ao Pai, para que tu não fique órfão, vou orar ao Pai, e vou pedir para que ele envie um outro Consolador. Pois é, o Consolador que Jesus fazia, o consolo que Jesus fazia com seus discípulos, era vocal, era verbal, ensinamento. Irmãos, não existe milagre sem ensinamento. Escute bem isso. Não existe milagre sem ensinamento. O milagre é questão de princípio. Um milagre é questão de princípio. Você tem que conhecer. É básico. Isso é básico. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que a gente tem que continuar a conhecer a palavra de Deus. Certa vez nós recebemos um pastor aqui, uns pastores, no seminário que a gente tinha aqui no IFC, e ele disse para a gente assim, ele é um pastor mais de idade na época, era bem de idade, não é bem de idade, mas tinha mais idade do que todos nós. Ele disse assim, hoje em dia, quando eu penso em pregar, eu já não fico mais preocupado como eu ficava antes. Eu disse, por quê? Ele disse, porque agora a minha mente ela já anda congestionada com tudo que eu aprendi ao longo do tempo. Quando alguma coisa me desperta mais, eu vou buscar aquilo que me desperta mais e anexo a mensagem, os bolsos. Mas só que os bolsos, né, é só para mim não me perder, porque o que Deus tem para falar não está escrito. Não está escrito, vem na hora. Então, é aquele negócio, fala que eu te capacito. Lembra de Jeremias, Senhor? Eu não sei falar, Senhor. Senhor, peraí, eu te escolhi, eu te capacito. É por isso, irmão, mas é necessário que você aprenda, que eu aprenda, que nós aprendamos, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz à tona aquilo que a gente aprendeu. Aquilo que a gente aprendeu. E é desse jeito os princípios de Deus, enquanto estivermos aqui. Porque nós não temos a onisciência. Nós não temos a onisciência.
de conhecer todas as coisas. Onipresença nós não temos. E nem onipotência, porque nós não podemos todas as coisas. É por isso que Paulo já diz, eu posso todas as coisas, mas quem? E não em Deus. Agora, a onisciência a gente tem através de quê? A revelação do Espírito Santo de Deus. Então eles não estavam preparados. Aí Jesus vira para lá e diz assim, até quando, ou raça, é raça que ele fala? Eu não sei como é que estava escrito ali, mas ou grupo de pessoas, ou gente, até quando eu estarei convosco? Ou seja, até quando você vai precisar que eu esteja com vocês para fazer o que vocês têm para fazer? Ele está chamando à tona, ele está usando aquele exemplo para os seus discípulos, para saber que mesmo que ele esteja ausente, é no nome dele que acontece. É no nome, porque tudo que acontece é no nome do Senhor Jesus. É no nome que o diabo vai embora, é no nome que há a cura, é no nome que existe um milagre, é no nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que esse nome está acima de todos os nomes. O nome do Senhor Jesus. Aí aquele pai chega para ele e fala assim, o mais importante é isso. Agora eu cheguei aonde eu queria chegar. Aquele pai chega para ele, eu não sei qual é o versículo, estarei convosco até quando? Pula um pouquinho para frente para mim, Estezinha. Esse aí é o número 19. Pula para o 21, acho que é o 21. Aí perguntou ao pai, até quando? Perguntou ao pai dele, quanto tempo que sucede isto? E ele disse, desde a infância. Pula mais um pouquinho para frente, mais um. Muitas das vezes, pode pular mais esse, faz favor. E Jesus disse, tu podes, se tu, não, volta para mim, volta ao anterior, desculpa, não vai dar sentido. Muitas das vezes, tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Até aí o pai está falando entre a doença do filho e o próprio pai que estava cansado, sem mais força. Aí ele pulou, agora é o seguinte, e Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então ele está dizendo, peraí, você me perguntou se eu posso ajudar a você. Eu só posso ajudar a você se você crer. É por isso que o título, não precisa botar o título não, o título é acreditar sempre. Mesmo na circunstância, mesmo no momento difícil, você precisa crer que de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, alguma coisa vai acontecer e Jesus vai fazer o milagre. Só que, pode deixar aí, tá, meu filho? Não precisa passar não. Só que o milagre, às vezes, a gente pede o milagre em favor nosso. E, muitas das vezes, o milagre que Jesus opera não é em nosso favor hoje, mas é em nosso favor, para o nosso favor depois. Porque só depois nós vamos entender o que Jesus viu hoje. E por que não fez hoje o milagre que você esperava. Lembra daquela filha que o pai correu pedindo para Jesus curar, porque ela estava em casa miseravelmente, e Jesus diz, olha, a tua fé, eu nunca vi uma fé dessa em todo Israel. Lembra? Naquela hora ali, Jesus não disse para ele, vai porque está curada. Jesus, eu vou na sua casa. Porque a notícia que tinha em volta é que ela já tinha morrido. Para que você está incomodando o mestre? Quando diz mestre, diz Senhor, ensinador. Por quê? Se ela já está morta. Jesus continuou o seu caminho. Eu estou só parando para explicar isso, porque precisa manter a fé, até mesmo quando as coisas estão impossivelmente de acreditar que está a teu favor. Quando a situação está 0,00,0 ao teu favor, você precisa crer, porque ela pode passar de 100,100% ao teu favor.
Porque para Jesus, o 0 e o 100 estão na mesma linha. Só basta virar a chave. E isso ele é catedrático em fazer. Do impossível ao possível. Aí o que acontece? E Jesus lhe disse: podes crer? É possível ao que crer. Passa para frente para mim, por favor, minha filha. Ao que crer. E logo, o pai do menino, escuta bem o que é importante nessa leitura toda, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Olha aí. Ajuda a minha incredulidade. Você entendeu? Ele diz: eu creio, mas não sou incrédulo. Quantos estão dentro da casa do Senhor? E o pregador está aqui, pai, vai fazer, profetizando, colocando no ouvido, vai. A pessoa: eu creio. Sai daqui, ó, batendo com a língua nos dentes, talvez amanhã falando: não acontece não. Já esquece, até esquecendo o que falou. Quantos estão dentro da casa do Senhor, afirmando que crê no Senhor, cantando no que crê no Senhor, e no fundo são incrédulos? Longos dias esse pai sofreu. Quantidades enormes de dias e horas e semanas ele sofreu. Então ele pediu: peraí, eu creio, mas antes de tu curar meu filho, me cura. Porque se eu não crer, o Senhor não cura meu filho. Se tem alguém agora precisando de milagre, não é nem mais meu filho, agora sou eu. Porque se eu tiver fé e crer totalmente no Senhor, sem duvidar, eu sei que o meu filho vai ser liberto. Você está entendendo, irmão? Que muitas das vezes as coisas acontecem na nossa família é porque os pais não são crentes, não são crentes o suficiente. Não creem e acham que os filhos vão desandar, já estão desandando, já estão desandados, não tem condição de ser alcançado. Não tem, sim. Tem que crer até o final, até que os olhos se fecham, até que o pulmão não respire, até que o coração não bata. Vou morrer acreditando que Jesus possa fazer. Talvez não vai fazer na sua linha de vida, mas uma coisa eu te garanto: na linha de existência do Senhor, ele vai conseguir alcançar a misericórdia. Ele parou, irmão. Ele parou. Sabe? Parou e disse: me cura primeiro, porque senão eu não chego lá. Aí Jesus vai passar para mim adiante, para mim mais uma vez. Estezinho, passa para mim, por favor. Eu sei que o Gustavo é beautiful. Is the handsome, there's a beautiful, is the handsome. E Jesus, por favor. E Jesus, vendo que a multidão concorria a repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais. Porque senão não tem jeito. Não tem jeito. Se a família não tem crença no Senhor Jesus totalmente, a casa fica com o sentinela dormindo no posto. Tem que crer. Tem que bater o pé. Tem que concretar. Porque senão a gente perde o milagre. Sabe? Não sabe o que aconteceu? Ele expulsou o demônio. Esse jovem ficou livre. E tem uma coisa, sabe? Existe aqui umas coisas que a gente precisa fazer para poder chegar a um ponto de fé como esse. Porque esse homem não frequentava uma igreja, mas você e eu frequentamos uma igreja. Às vezes nós vamos para a casa do Senhor, nós só repetimos o que o outro manda fazer. E a gente repete e vai embora mecanicamente. Mas a gente não sente na alma que está fazendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo para a gente fazer.
Às vezes, a gente vem para a casa do Senhor e a única forma de aumentar a nossa fé é realmente, irmão, orando todos os dias. Sabe? Buscando a palavra do Senhor todos os dias. É por isso que eu disse lá no início da semana que a gente começou a orar para esse mover que está aí, fora do controle de todo mundo. Eu disse, começa a mudar o seu YouTube. Desliga o seu YouTube, zera ele, começa de novo vendo outras coisas que edificam a sua vida. Para de intoxicar a sua mente com imagens, com imagens, mas não com mensagens, com informações que vão levar você à tristeza. Entenda que o diabo quer te ocupar. Irmãos, existe uma ferramenta do diabo dentro do povo de Deus, ocupar a mente do povo de Deus com coisas naturais, com coisas banais, para poder afastar ele das coisas de Deus. É por isso que às vezes a gente vai fazer o trabalho fica mais longo, fica mais extenso, coisa que antes vocês já fizeram e era tão rápido, agora dá problema, agora aparece alguém no meio do caminho, ou eu não sei, aquilo que era muito fácil de realizar, já não se realiza mais, porque isso é uma obra demoníaca para manter a gente ocupado, preso, amarrado naquilo e esquecendo de servir a Deus. Eu quero nessa manhã dizer para você, acredite sempre em Jesus, sempre em Jesus. Busque a palavra do Senhor quando vier na igreja, busque a palavra do Senhor na sua casa. Não deixa de ler a palavra de Deus antes de sair para a rua. Acorde mais cedo, dorme mais cedo, desliga um pouco o telefone, tira a bateria, some com o carregador, desliga com o controle da televisão, para de ver filme, para de ler livro, vai ler a Bíblia, vai buscar a face de Deus. Ah, mas eu tenho controle. Tem nada, porque você pensa mais nas coisas do mundo. Não estou falando de pecado, irmão, eu não estou falando em coisa suja, má, coisas do dia a dia, do que nas coisas de Deus. Quando acaba, para a gente ter uma fé forte, a gente tem que ler a palavra de Deus, a gente tem que orar, esperar no Senhor, porque a Bíblia diz, e ela é bem catedrática, ela é bem marcante, ela diz que a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, não é ouvir bobagem, besteira, não é ouvir YouTube, mas é ouvir a palavra de Deus. Não se distancie da palavra de Deus. Às vezes a gente pode estar ouvindo a palavra de Deus, não ouve porque não quer, fica se ocupando. Para de buscar coisa para ocupar a tua vida e se ocupe com o que é de Deus. Sabe por quê? Porque se mal vier à tua casa e o sentinela estiver dormindo com todo o seu conhecimento, com todos os seus títulos, com toda a sua conta bancária, você vai embora para o Brasil. Você vai do jeito pior do que chegou, porque vai com a sensação da derrota, que não deu tempo de cumprir. Mas aquele que tem um sentinela vivo na porta, chamado Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de Deus, está ocupado com as coisas de Deus aqui, não é só aqui, mas é aqui, esse Deus guarda. E se ainda voltar, não vai voltar de qualquer jeito, porque operando Deus, quem impedirá? Aonde você botar a planta do seu pé, você vai ser próspero, porque o Senhor é contigo. Para de ficar buscando, irmãos, para fazer um reset. Volte para o Senhor integralmente. Continue fazendo seus afazeres de responsabilidade. Tem que fazer, ué. Quem tem marido tem que cuidar, quem tem mulher tem que cuidar, quem tem filho tem que cuidar. Nada de errado. Mas se aqui, ó, e aqui, ó, nós somos tabernáculo do Senhor, tabernáculo vivo. Esse aqui não foi construído pela mão de homens, foi por Deus. Esse aqui, ó, é a estrutura do tabernáculo. Esse corpo. O teu interior é a mesa do sacrifício. Sabe quando aqueles dias que você não tem vontade nenhuma de vir para a igreja? Mas aí você vem, sabe? Ah, mas isso não é sacrifício. É sacrifício.
sacrifício. Porque o corpo não quer. Para de ser bobo e tentar dar desculpa. É sacrifício. Porque Deus sabe que você não está querendo vir, porque o corpo não responde. A mente diz, vai, corpo não, vai, corpo não, vai, corpo não. Ei, quem não passa por isso? Todo mundo passa por isso. Todo mundo trabalha aqui, ué. Mas é nesse dia que o teu tabernáculo você vai trazer para diante do Senhor. Você vai abrir e dentro dele vai ter o sacrifício vivo, racional, para quando o Espírito Santo de Deus entrar dentro do santo, que é o teu coração, as tuas emoções, vai transbordar, vai encher da unção de Deus, da glória de Deus. Você sabia que o véu que separava, aquele véu você podia amarrar ele de um lado do elefante, do outro lado do elefante, eles não conseguiam rasgar o véu, de tão forte que era o material daquele véu. A Bíblia diz que Deus rasgou de cima a baixo, abriu para que eu e você tivéssemos, ou que tenhamos, acesso direto ao Senhor. Irmão, bota isso na sua cabeça. Bota isso na sua cabeça. Isso aqui não é lavagem de cérebro, porque eu não consigo lavar o seu cérebro, e nem quero. Primeiro, não quero. Segundo, que eu não consigo. Vocês são seres racionais. Mas o que está acontecendo é o mundo, o sistema mundano, através das manifestações diabólicas, estão querendo ocupar a tua mente com coisas, com doenças, com problemas, com família, com inimigo, com uma série de coisas. E se isso não funcionar, porque o diabo não é bobo, o diabo não vai botar só coisa ruim para poder te enganar, vai botar muitas das vezes coisa boa, e nem tudo que é bom é bênção, é distração. Você está entendendo? É por isso que nessas últimas horas, nesses últimos dias, eu tenho pregado para as pessoas voltarem a servir a Deus como serviam antes. Porque a gente está relaxando. Nós estamos sendo engolidos. Nós estamos sendo engolidos. A gente está vendo irmãos entrando em escândalos. A gente está vendo igreja entrando em escândalos. Ah, mas isso não é de hoje. Não, isso é de hoje. Não era assim antigamente. Ah, mas antigamente não tinha internet. Não tinha internet, mas não era tanto. Hoje está escarrado. As pessoas estão fazendo, não estão nem aí para a internet. Elas estão fazendo e acabou. Por quê? Elas estão dentro do espírito de encantamento. Envolvidos. Sabe? Envolvidos. Ah, não, mas que Deus está me abençoando, eu estou progredindo. A tua progressão primeiro tem que ser em relação ao céu. Terra é consequência. Tudo que Jesus conquistou para você e para mim, Ele não conquistou na terra, Ele conquistou no céu. Foi de lá que veio o plano para te salvar, para me salvar. Então é lá que a gente tem que ser rico, é lá que a gente tem que ser próspero, é lá que a gente tem que constar o nosso nome, porque é para lá que nós vamos. A gente não vai poder mostrar no dia do encontro com Jesus os nossos diplomas, os nossos cargos, os nossos paychecks, o nosso crachá no peito. Não vai valer diante do Senhor. Mas o que vai valer diante do Senhor são as obras que nós fizemos para o Senhor. O nosso louvor que nós demos ao Senhor. A oração que você podia fazer naquele dia, naquela hora. Sabe Deus quando? Eu não sei, mas Deus está falando. E você não fez em prol de uma pessoa, em prol de uma vida, em prol de uma família, ou em prol de você mesmo. Você diz, deixa eu falar, depois passa. Empurrou para debaixo do tapete. E aí a gente vai deixando de crer. Vai perdendo a fé. Vai morrendo. Os discípulos, por de fato eles não podiam fazer. Mas Jesus chamou a atenção deles. O que Jesus queria dizer para eles, olha, vocês vão se confrontar com isso constantemente. Constantemente. E vocês têm que estar preparados. Jesus chamou a atenção. E essas coisas estão na Bíblia para que a gente aprenda. Não é o fracasso dos discípulos, porque eu não considero aquilo fracasso. Eu considero aquilo caminhada de quem está aprendendo.
dizer que aqui dentro, aqui tem construtores. Aqui tem pessoas que trabalham com números. Aqui tem pessoas que trabalham com limpeza. Você leva alguém para trabalhar com você. O primeiro mês, a primeira semana, e a pessoa vai lá e erra. Você não pode chamar ela de deficiente. Você não pode chamá-la de uma pessoa que é ignorante, que não tem conhecimento, que não aprende nunca. Não pode. Você tem que ensiná-la, até aprender. Corta a madeira no ângulo errado. Perde um pedacinho de madeira, mas aproveita outro pedaço no lugar na próxima, vai cortar menos errado. Se mandar eu cortar 45, eu vou cortar 180. Já vai, daí tem que comprar outro caminhão de madeira, que eu cortei tudo errado. Em vez de fazer uma mansão, eu vou fazer um quarto só. Por quê? Porque eu não sei. Agora, o que ele pegar na minha mão, me ensinar a fazer um risco 45 e mandar eu cortar, vai me ensinando, depois eu vou pegar aquela madeirinha, vou guardar do meu lado, toda vez que eu for cortar a madeira, eu vou botar aquele e vou riscar, vou cortar. Mas um dia eu não vou precisar mais do corte, do molde, não vou precisar mais. É assim, irmãos. A gente, quando vai pregar aqui, pode até botar os irmãos que pregam. Chega aqui com como é que se diz? Com o Aurélio, do dicionário. Páginas e páginas escritas. Se eu for falar aqui no tudo, o pessoal vai embora, eu vou ficar falando sozinho. E olha, para responder 15 minutos, que acabou tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque quando sobe aqui, o homem deixa de existir. Quando sobe aqui, tem que ser Deus. Tem que ser o Espírito Santo de Deus que tem que mover aqui. Porque a palavra que a gente fala aqui vai para todo mundo. Mas individualmente ela entra e vai tocar exatamente aonde a gente precisa que seja tocar. E às vezes toca e dói. Mas só que quando o toque de Jesus chega, ele toca, ele arranca a casca, ele, como é que dá o nome? Esteriliza e põe o remédio para curar. Isso tudo é a palavra de Deus. Dói, incomoda, irrita, leva a gente de pensamento, mas acredite, se você tiver crente, se você tiver fé, se você acreditar sempre, tudo você pode naquele que te fortalece. Por isso que o nome do remédio é só para remediar, nunca é para curar. O que cura é a constância, sabe? A permanência. A permanência. E crer quer dizer manter. Fechando aqui essa manhã, a tua fé não vai crescer no conforto. A fé não é um sentimento. A fé é uma pessoa chamada Espírito Santo de Deus. É ela que move na gente e que faz essa fé movimentar, crescer. Como é que você pode explicar isso? Você está na rua andando, normalmente. Aí vem uma pessoa capengando, não é eu não, né? Porque eu até que não estou capengando tanto, mas mais capengão do que eu. Você tem capengão essa palavra, né? Aí o Senhor fala assim, põe a mão na cabeça. Eu digo, meu Deus, o cara vai lá, mete na gravata. Põe a mão na cabeça, para a conversa, põe a cabeça. Você não chega lá e põe a mão na cabeça da pessoa. Você chega, oi, tudo bem, bom dia, tudo bom? Você mora por aqui? Não sei, uma conversa qualquer. Você permite que eu possa orar por você? Você foi ali por quê? Porque você ouviu. E quem é que te conduz? Quem te conduz é o Espírito Santo. É por isso que a fé, ela está com, sabe, ela está, é côncavo e o convexo. São partes que se encaixam assim, ó. E não tem um espaçozinho, sabe? Não tem um natezinho, não tem nada. É certinho, encaixa. Sabe aquela madeira que você corta uma na outra, que ela tem que encaixar? Não pode ser nem mais nem menos, ela tem que encaixar. Você tem que, às vezes, até que dar uma pancadazinha, de cima para baixo, para poder... E pode deixar que ela não solta? É
É isso. O Espírito Santo e a fé caminham junto. Aí quando você põe a tua fé em disposição, ele começa a agir, aí você começa a colocar a mão e no toque que você põe a mão, aquilo passa pelo seu corpo, entra no corpo da criatura e vai curando da cabeça aos pés. O que é isso? É a fé, é o acreditar que aquilo ali é Deus. É isso que faltava aos discípulos, o que você tem hoje em dia, que eu tenho hoje em dia, porque o Espírito Santo está dentro de nós e ativa a nossa fé, mas às vezes você ocupa a tua mente com tanta coisa para fazer da sua vida melhor, fazer da sua vida com nomes, com títulos, com comprar, com ter, não sei, uma série de coisas. Ocupa tanto que você ignora essa pessoa. Você ignora, você não tem tempo para parar e meditar. Você não tem tempo de parar para orar. Você não tem tempo para parar para ler e pensar na palavra de Deus. A gente se perde, a gente está muito ocupado. Viu? E o diabo opera-se desse jeito. Aí, quanto mais ocupado você fica com suas coisas que tem que se ocupar, ele vai afastando você do meio do rebanho. Sabe? Ele vai afastando do meio do rebanho. Daqui a pouco você se torna uma presa fácil. Porque no meio de tanta ovelha, o lobo não sabe qual que vai pegar, porque são tantas. Ele espera aquela que está distante, enfraquecida, olhando. Tem um provérbio que diz: quem olha para a tempestade colhe o vento, é isso? Olha para as nuvens, colhe vento. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. Sabe, temos pessoas, porque elas estão totalmente congestionadas. Olha aqui, se tu crer, tu verás a glória de Deus. Você tem petição a Deus? Tem. Eu tenho. Tenho. Mas a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus, tudo sabe, tudo vê, tudo pode. Se Ele olhou para dentro de você e viu que você era necessitado e nós éramos necessitados e nos remiu, o que eu vou dizer através do seu problema? Ele não é capaz de fazer? Só que quando Ele te remiu, você não estava buscando Ele, te remiu por amor. Mas agora Ele diz assim: eu já te dei o meu Espírito. Agora não tem como você ter desculpa, porque eu estou em vós. Você não está isolado, você não está abandonado. Eu estou em vós, o meu Espírito está em vós. Eu moro. O que você está fazendo? Você me isola dentro de você. Você se afasta dentro de você. E você vive você, mas não vive em mim. É isso que a gente tem que aproveitar esse texto de Marcos. Que aquele pai diz assim: Senhor, faz um milagre em mim. Me ajuda a ser mais crédulo. Porque eu creio. Mas eu sou incrédulo. Eu preciso de um milagre. Porque se o Senhor me curar da minha incredulidade, meu filho está curado. E aconteceu exatamente aquilo que ele pediu a Jesus. E o filho foi curado. E você vai ser curado. A sua família vai ser curada. A tua casa vai ser curada. Sabe por quê? Porque você crê. Só não se afasta de Deus. Permanece. Porque o plano é esse. Quanto mais afastado, mais você está vulnerável. Os seus filhos, quanto mais longe da sua casa estiver, menos de você vai ter. Deu para entender? Quanto mais afastar seus filhos de você, menos você tem a presença na vida deles. Porque você está distante. Deus é a mesma coisa. Quanto mais distante você estiver de Deus, sem precisar fazer esforço, porque está dentro de você. Seus filhos é a mesma coisa, está dentro da sua casa.
mas se ele estiver distante, ele perde você. Não é verdade? Que Deus possa abençoar a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Porque eu quero profetizar nessa manhã. Mal nenhum vai chegar na sua casa. Amém. Pode bater na porta, pode jogar pedra na parede, pode jogar pedra na janela, pode quebrar o vidro, pode roubar a chave da porta, pode fazer tudo, mas entrar não. Entrar não, porque na tua casa tem o Espírito Santo de Deus que habita em vós. E a Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor, guardando. A minha casa, a tua casa é a casa do Senhor. Você e a tua casa servem a Deus. Creia sempre e não abandone o Senhor. Vamos orar essa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nessa manhã para a honra e glória do nosso Deus. Pai, obrigado, Deus, obrigado, porque, ó Deus, a gente entende o que aconteceu com os discípulos de Jesus, os nossos irmãos, porque também a gente passa pelas mesmas coisas. Só que tem diferença, Senhor, nós sabemos, e eles estavam ainda sem saber de tudo. Mas nessa manhã a tua palavra veio ao nosso encontro. E ela nos profetiza que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E a gente crê em Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Tu és o nosso Deus. E o teu Espírito é a nossa bússola. É Ele que nos impulsiona. E Ele tem lugar cativo na nossa família, na nossa vida, na nossa casa. Pai, nós te pedimos essa manhã, tira todo espírito de distração. Ó Pai, tudo aquilo que está ocupando a nossa mente, que não nos deixa livre, que o Senhor possa apagar da nossa mente, de tal maneira que a gente possa seguir conscientemente no Senhor, e aí ter controle de todas as coisas. Não queremos ser mente vazia, mas queremos ser uma mente cheia do teu Espírito, porque se tivermos uma mente cheia do teu Espírito, nós teremos sabedoria do Senhor e conhecimento para aquilo que precisamos fazer. Abre os nossos olhos, desperta a nossa alma nessa manhã e nos permita, meu Pai, caminhar cada vez mais com a nossa fé fortalecida em Cristo Jesus. Obrigado por essa manhã. Muito obrigado. Muito obrigado no nome de Jesus. E a igreja deu uma salva de palmas para o Senhor.